temos o Manuel Ricardo de Lima, professor da Unirio, professor de literatura na Unirio. O Manuel é autor de livros como As Mãos, Jogos de Varetas, Geografia Aérea e tantos outros. Organizou um belíssimo livro de crítica sobre um poeta que ele estudou no doutorado, Joaquim Cardoso. Organizou a edição da poesia completa do Rui Belo aqui no Brasil. Enfim, faz tantas e tantas outras coisas, não para e ainda vai ser pai. Manuel, fica à vontade. Bom dia de novo a todos. É diferente a hora que você vai ler seu texto aqui. Eu só apresentando os outros. É muito bom estar entre amigos e de antemão já digo assim, meu texto é mais simples e é um pouco pelas beiradas e tem a ver também com uma espécie de ressonância forçada e simultânea do Pasolini no Brasil. E também tem uma coisa muito importante que enquanto pensava esse texto, tenho sido assombrado por umas imagens do Pedro Costa, o cineasta português. Uma delas é que ele diz que o cinema, que aí funcionou como minhas epígrafes, né? O cinema tornou-se uma espécie de velório sem cadáver. E isso me parece muito importante ser dito também agora, diante de uma série de coisas, incluindo o cinema. E uma dessas falas que tem a ver com isso está umas anotações do Casa de Lava, que é um filme de 95, e que ele faz um caderno para acompanhar essas gravações. E numa entrevista que vem encartada nesse caderno, do Pedro Costa, ele diz duas coisas que tem, essas são as que têm me assombrado. De fato é que eu tenho perseguido, e quando comecei a projetar isso, e a ler e reler o Pasolini incansavelmente, isso me vem sempre, que é a ideia de uma literatura sem literatura e um cinema sem imagens. Pedro Costa diz textualmente que não se faz cinema com imagens, como não se escreve um poema com palavras poéticas. Gosto muito dessa ideia, das duas. Depois ele diz: acredito que hoje no cinema, quando uma porta se abre, é sempre algo de falso que se apresenta. Pois diz ao espectador: entre, neste filme você ficará bem. Você viverá uma boa experiência. Mas ao final o que se vê nesse gênero de filme não é mais do que você mesmo, sua projeção. Você não vê o filme, você vê a si mesmo. Pedro Costa contraria a ideia de que se vá ao cinema ver-se, de que se leia um livro para também ver-se, encontrar-se, pensar em si próprio. Ficção no cinema é exatamente isto: você vê a si mesmo numa tela, você não vê nada mais, não vê nem o filme, não vê nenhum trabalho, não vê pessoas que fazem coisas, você só consegue ver a si mesmo. E ele diz: toda a Hollywood, ou seja, todo o cinema industrial, se baseia nisso. O espectador só assiste a um filme se algo na tela resiste a ele. Quando eu digo ver, é realmente ver. Eu gosto sempre de lembrar da ideia do Giordano Bruno de que ler é ver. E ver é pensar. Isto não é uma piada, pois você pensa que vê filmes, mas você não vê filmes. Você vê a si mesmo. Parece estranho, mas posso assegurar que é exatamente isso que acontece. Ver um filme significa não chorar quando chora um personagem. Se não entendemos isso, então não entendemos nada. E é por isso que ele diz depois que vivemos exatamente no mundo que criamos. Então, essa é um pouco a minha epígrafe. O meu texto se intitula, é um texto simples de fato e é curto. É antes o fim de um mundo, um artigo indefinido. Ernst Bloch nos lembra, ao constituir uma projeção com seu Princípio e Esperança, escrito entre 54 e 59,
que estamos o tempo inteiro precipitados na miséria. E afirma que numa luta efetiva contra a natureza, as primeiras tentativas de saída dessa condição, em uma disposição utópica, se davam através da pele nua que forçava decididamente o homem a inventar. Toda origem é um lugar de inocência e descobrir a terra é inventar mundos. Inventar alguma coisa para prolongar o tamanho do punho com algo que não cresceu nele, como uma clava ou um machado de pedra, por exemplo. Já era no mínimo um bom artifício contra os lobos. Um lance infinito, descobrir maneiras possíveis de colocar as coisas da terra ao nosso alcance. Depois indica que, cobertos pelo que não nos é próprio, mas sim pelo que vem a partir de fora e nos anula a pele, confrontamos um mundo retesado, enquanto tudo aquilo que remete à invenção, sem entranha, sem abismo, passa a solicitar apenas finalidade, desfecho, o que de algum modo provoca também a nulidade de toda invenção. Podemos pensar que reexpor a ideia de um mundo, ou seja, dispor isto em jogo, diante de um poeta como Pasolini, se pensarmos nessa imagem como um lime no que ele converge e no que também lhe é dispar, é dar a volta para ler quando o homem tenta minimamente fazer desse um mundo a sua maior insistência e seu cúmplice, para dar-lhe forma e para traçá-lo numa linha imaginária entre o que existe e o que não existe ainda, prognose e profecia. Aquilo que Pasolini talvez tenha tomado a partir do que chamou de ficção criadora do vivido, de um lado, e uma luta contra o terror profundo e imbecil de Eros, do outro. Além de uma terceira potência fundamental, a tarefa que incorporava como um pensamento de poeta, que me parece é toda a fala do Eduardo, a de inventar tudo. Assim, esse mundo, com Pasolini, pode também ser lido e pensado numa perspectiva ingênua e de uma ingenuidade, mesmo se como potência. A do homem ligado à terra, numa espécie de alerta da consciência sobre a vida, e que se vincula ao que ele tomava como um ilimitado mundo camponês, pré-nacional e pré-industrial, e que passa a defender como necessidade de penetração, atenção e sobrevivência nos países do chamado terceiro mundo. Mundo camponês, mundo proletário, mundo lumpen proletário. A imensidade que imagina e inventa para esse um mundo o faz compor a sua forja de destruição, ou da destruição. Destruir a destruição. Uma convicção ética e resoluta de arejamento e abertura de possibilidades, e afirmar em artigo publicado a 8 de julho de 1974, no Corriere della Sera, que a Italieta em que ele vive é pequeno-burguesa, fascista, demo-cristã. É provinciana, marginal à história. A sua cultura consiste num humanismo escolástico, formal e ordinário. Toda proximidade e contágio seriam quase um relato do desamparo e do desespero que no ódio formal e ordinário se expande entre nós nesse momento nada singular e que nos aparece sempre como se visto de cima em câmera de bico, quando a terra é apenas uma cabeça e quando a democracia ainda não é suficiente, ou quando a democracia, se uma invenção radical, é muito mais um desejo de democracia. Ao escrever sobre o coito e o aborto, não sei se foi o Eduardo que falou desse texto, acho que foi o Edu, a falsa tolerância do poder e o conformismo dos progressistas, em 19 de janeiro de 75, no artigo intitulado "Sou contra o aborto", porque para ele o problema do aborto lhe é anterior e vem principalmente dos tabus que incidem sobre o coito, ele diz que anseia por dar corpo formal a realidades existentes e que este é o primeiro princípio da democracia. A questão em torno desse um mundo é reaberta com intensidade no poema muito conhecido, As Cinzas de Gramsci, do livro homônimo publicado em 57, logo num presente pertinente e conjunto às interferências e antecipações do princípio Esperança de Bloch, escrito entre 54 e 59. Quando Pasolini diz e desenha o seu empenho político num desequilíbrio entre uma vida infrêmita e a oficina triste desse um mundo que sugere como arruinado. Fragmentos do poema. Há nele o cinzento do mundo.
o fim do decenho em que nos parece que as ruínas engoliram o profundo e ingênuo esforço para recriar a vida, o silêncio úmido e infecundo. Não vês que só podes repousar em terra estranha ainda, desterrado? E se por acaso me acontece amar o mundo, é só com violento e ingênuo amor sensual. Tal como o confuso adolescente, no outro tempo, o odiei, quando nele me feria mal burguês de mim burguês, e se agora o mundo está contigo, dividido, não ser objeto de rancor e de desprezo, quase místico à parte, que nele tem o poder? Mas sem o teu rigor, subsisto porque não escolho. Vivo no não querer do pós-guerra passado, amando o mundo que odeio. Desdenhoso e perdido na sua miséria, para obscuro escândalo da minha consciência. Sem esforço ingênuo, e amando o mundo que odeia, o que sobra é um poder, que segundo ele se institui na totalização dos modelos industriais, ou seja, produção e consumo, e que gera um sem número de valores retóricos, heroísmo, patriotismo, familiarismo, etc. Isto é o que gera para ele o que chama de um novo fascismo, já decantado aqui desde ontem, enfim. Essa poderosa abstração que canceriza toda e qualquer estrutura social, um tipo de tumor central, majoritário, doença ideológica que ataca a alma e não poupa ninguém. Ainda no mesmo livro, mas num outro sentido, no poema O Pranto da Escavadora, Il pianto della scavatrice, procura inscrever uma desmontagem e um apagamento, desde o início, de qualquer projeto de pessoalidade e sentimentalidade rasa entre amor e desamor, para efetivamente enfrentar com margens de ação do corpo um espaço insolúvel que já não fora inscrito por Franz Kafka de outro modo, principalmente a partir do inseto, este animal imprestável para o sacrifício. E também de suas marionetes com fios invisíveis. Não sei se conhece essa série de desenhos do Kafka. O de que não há vida comum. Não há vida em comum. Não há vida para o comum. Pasolini elabora uma espécie de extensão disjuntiva que se convulsiona entre o osso da existência cotidiana e como esta existência se apresenta sempre, por demais, miseramente humana. Ao mesmo tempo, numa laceração, é a unidirecionalidade do humanismo e a homogeneização da representação democrática que, segundo ele, implodem este mundo diante de uma humanidade mímica e unânime, sem invenção ou mistério, porque o poder decidiu que somos todos iguais. Que sobraria a tentativa de inferir-se na história ou lançar-se ainda como história diante das formas desse mundo, numa luta incansável com esse mundo, mesmo que todas essas formas, estabilizadas por uma modernidade industrial, apareçam hostis. Diz também ele no poema. O Il pianto della scavatrice. Amar, conhecer é o que conta. Não ter amado, ter conhecido. Angustia viver de um amor passado, a alma já não cresce neste calor encantado da noite profunda aqui entre os meandros do rio e as visões adormecidas da cidade constelada de luzes, onde ecoa ainda mil vidas o desamor, o mistério e a miséria dos sentidos, tornam-me hostis as formas do mundo, que até ontem eram a minha razão de existir. Triste, cansado, volto para casa. Estava no centro do mundo, naquele mundo de bairros tristes, beduínos, de planícies amarelas polidas por um vento que nunca se cansava, vindo do mar quente de Fiumitino, ou do campo, onde a cidade se perdia no meio dos tugúrios. Naquele mundo sobre o qual só podia reinar espectro quadrado e amarelento, na amarelenta bruma, e o cego queixume, sinal de toda a minha luta com o mundo, era então dominado por ideologias adultas, embora inexperientes. O mundo passava a ser sujeito, já não de mistério, mas de história. Manso, violento revolucionário, no coração e na língua, um homem florescia. Choro que muda, mesmo que seja para ser melhor. A luz do futuro não deixa um só instante de nos ferir. Está aqui a arder nos atos que cumprimos dia a dia, angústia, mesmo na fé que nos dá vida, no impulso gobetiano para estes operários, que mudos, exibem, no bairro da outra frente humana, o seu trapo vermelho de esperança. Bloch, Ernst Bloch, engendra toda a sua ideia de esperança como um inteiro. É um princípio que move, que a move e
e que faz com que os corpos também se movam, operem e, principalmente, vivam. É uma dignidade, como já estava em Giambattista Vico, e um começar. Esta projeção para o político defendida por Amos Oz ou Peter Sloterdijk. Pasolini, no final desse poema, inscreve a esperança e a imprime não mais como interesse ou princípio, mas como um fragmento, uma sobra, um resto que vem, um trapo de esperança, um stratio de esperança, ou seja, um desespero. Essa imagem produzida por ele também em Pocilga, no outro exemplo, porque Júlia, fala da Alessandra ontem, girou em torno de Júlia, o protagonista, ama os porcos e se deixa ser devorado por eles. Assim, o que confere um movimento de força e arremesso a essa imagem, desde o início do poema, acompanhada da cena fulgurada desses operários mudos no final, é a ideia de revolução que vem com ela entre a língua, como forma de origem ao mesmo tempo hostil, e o coração, como corpo e intermitência. O que torna algo do procedimento de Pasolini muito caro a uma série de leituras endógenas, como aquele de Dilberman realizou, por exemplo, sob a perspectiva dos vagalumes, sem quase nenhum acréscimo, tomando a seu favor a força crítica da imaginação severa de Walter Benjamin, contra aquilo que Pasolini indicava como uma simples modernização de técnicas e um poder de consumo que é muito pior do que totalitário, é violentamente totalizante, ao encobrir com manobras automatizadas e sorrisos o vazio. O gesto é como renascer das cinzas, renascer daquilo que sobra de uma fogueira, onde geralmente se queimam ideias, como sugere ao comentar Thalassa, o livro de Sándor Ferenczi, o psicanalista húngaro, que trabalhou muito com Freud. Por fim, a frase "é antes o fim de um mundo" aparece na longa entrevista de Pasolini para Jean Duflo, quando interpelado sobre certas perspectivas apocalípticas, que, a meu ver, ele projeta indistintamente entre o que ainda se considera como o romance, o poema, o filme, por exemplo, montando nessas imagens intensivas, imateriais e principalmente inaparentes, um espaço de invenção para um pensamento da poesia com a poesia que se expande ao seu teatro, filmes, romances, ensaios, poemas, etc. Haja vista a ideia em torno do cinema como escritura de ação e a poesia como uma língua escrita para a ação e uma luta das e com as imagens. Isto tal e qual uma deliberação da dublagem, como a que solicitava aos seus atores que dublassem a si mesmos em alguns filmes para tornar toda a fala uma distinção antinaturalista e uma singularidade. Para ele, se apenas através dos filmes apreendemos muito mal o que é o cinema, se apenas através do poema apreendemos muito mal o que é a poesia. Conhecemos os filmes, diz ele, como conhecemos os homens ou os poemas, mas não conhecemos o cinema, como ainda ignoramos o que seja a humanidade ou a poesia. Duflo, a certa altura, lhe questiona sobre o surgimento de novos valores diante de velhos valores em mutação. Ele diz que é essencialmente a nossa total incapacidade de viver com o futuro e conjunta, e felizmente, a de não podermos criar nada sem relação com o nosso passado, que ainda mantém, ao menos, por perto, todas as formas da dúvida. Depois, categórico, diz que o presente é o inferno, uma recuperação da geometria do inferno, desenhada por Virgílio, que está em Dante, como uso. Duflo insiste em interrogar-lhe sobre a impressão de um apocalipse eminente que aparece em seus trabalhos, como em Teorema, Pocilga, Medea, e pergunta se são uma parábola sobre o fim do mundo. É quando ele lhe diz, é antes o fim de um mundo. E aí encerra com uma pequena digressão, que é essa ressonância forçada. Em 1966, Pasolini conclui o filme O Celati e o Cellini, Gaviões e Passarinhos, numa proposição entre o precário e um dilema com a pureza. Acho que o Davi falou da pureza. A pureza é um mito, anotou Torquato Neto. Ou numa quietude da linha conformada de Mário Quintana, o Celati e o Cellini passarão, passarinho. Muito por causa de sua predileção, por exemplo, pelo fazer com a poesia, que vem estar no cinema
de Mizoguchi. No intervalo, em 1968, lança Teorema e hospeda no jovem protagonista, fala do Edson, uma alegoria de Deus, porém com Eros, no seio de uma família burguesa e demo-cristã, produzindo nesse intervalo de filmes e tempo a antecipação da pequena nota de Godard num jogo estúpido para interceder pelo homem. Diz Godard: intercede pelo homem, perdão, perdão, ninguém diz a exceção. Repitam outra vez, todos dizem a regra, ninguém diz a exceção. Simultaneamente, em 1967, num outro motor, mas num provável redesenho do Fazer com a Poesia que Vem, está também no cinema de Mizoguchi, Horácio Dídimo publica um livro singular, Tempo de Chuva. Uma espécie de generosidade de um jovem, e num litoral em movimento, uma monotonia para um inexpresso político, que se configura como uma participação ausente, provavelmente engendrada através dos pequenos poemas que começa a escrever em russo, a língua dos poemas de Mayakovsky, e do cinema com poesia de Eisenstein, outras duas de suas fortes inferências para o que procura dizer. Em 1968, publica um segundo livro, Tijolo de Barro, uma espécie de alegoria com Deus, porém com Eros, produzindo nesse intervalo de livros e tempo um abismo cristão entre um religário perdido e um pedido de clemência, que se elabora depois na imagem de um passarinho carrancudo que vem ao mundo contra o arco da velha para tomar satisfação. O que temos é, primeiro, um livro de água, Tempo de Chuva, e depois um livro de areia, Tijolo de Barro, algo como imaterialidade, inaparência, nenhuma imagem é o visível, e toda imagem, se ainda nos aparece, é como invisibilidade. No poema Convite, Horácio Dídimo escreve: venham todos, conversemos numa comunhão vulgar sobre as mulheres e o mundo. Tiremos o paletó e os sapatos. Leamos os jornais em voz alta. Brindemos aos fatos imprevistos, entoemos canções ao velho mar. E que a madrugada nos encontre assim, participando rumorosamente de uma humanidade sem destino. E para nos lembrar, como Pasolini, que a vida é lenta ou inútil, ou algo muito próximo do que propõe Pedro Costa, quando nos remete a um cinema que vem de uma literatura sem literatura e que não se faz cinema com imagens, como não se escreve um poema com palavras poéticas, lemos no poema, também de Horácio Dídimo, de como, apesar de tudo, a vida continua. Esse é o título do poema. E o poema tem esses pequenos e simples versos: se eu pudesse, mas não adianta, eu não posso. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Agora quero passar para vocês. Quem quiser comentar, fazer uma pergunta, tem o microfone ali disponível. Bem, bom dia. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas para quebrar um pouco o gelo também. Ufa, estou muito cansado, mas ao contrário daquele cansaço do dia a dia, é um bom cansaço. Acho que é o cansaço fruto do confronto de ideias, das imagens, muitas imagens, né? Finalizando com o Manuel sendo tão fiel ao Pasolini, né? Afinal, um poeta falando de um outro poeta, acho. Mas eu queria só publicamente agradecer, porque acho que é um privilégio estar aqui e ter ouvido 4 falas assim eu não vou falar qualidade, acho que não é uma questão de qualidade, acho que são 4 falas distintas, mas que ao mesmo tempo compõem o Pasolini de um modo assim, acho que ímpar.
muito bem composto e possui potência. Eu acho que é isso que é interessante, isso que vale. Não se trata de qualidade, mas sim de potência. E acho que estou muito feliz e satisfeito, na verdade. Poderia ir para casa agora. Não vá, tem a tarde ainda. Pois é, mas eu acho que não preciso mais, estou satisfeito. Em todo caso, parabéns, eu gostei muito e é isso. Pois é, eu até tinha esquecido, na verdade. É isso, então. Obrigado. Você sabe que eu pensava nisso hoje vindo pra cá, de manhã, eu, Vinícius e Júlia caminhando ali pela calor do cão, né, que tá a cidade, a gente caminhando aqui pela calçada, essas calçadas muito ruins aqui da São Clemente, muito estreitas, você tem que andar em fila indiana, né, um sistema militar, se você pensar no outro, né, senão você anda em fila lateral, que o outro tem que vir de lá, né? E eu pensava nisso assim, cara, desde ontem que eu levanto, tomo um banho, me visto pra ir encontrar meus amigos e ouvi-los e pensar um pouco, falar algumas coisas, né? Então isso é muito legal. Então quando a gente pensar que a universidade está se acabando, a gente tem que pensar nessas coisas também, né? Porque nós somos a universidade também, então se ela está se acabando, nós também estamos. Então acho que esse é um ponto bom, né? Assim, como você falou, eu estou muito feliz desde ontem. Não consegui nem dormir de ontem para hoje, feliz com tudo de ontem. Sim. Muito obrigado, muito legal. Eu não sei, eu estou desde ontem, até antes, mas principalmente desde ontem, estou muito feliz por estar aqui, por esse evento maravilhoso, um simpósio pequeno, concentrado, em que a gente possa realmente ouvir os outros e discutir ideias, etc. Isso é maravilhoso. Mas agora, depois das 4 falas de vocês, que também foram maravilhosas, de qualidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo também fiquei muito triste, no sentido de ficar com essa pergunta assim, do que fazer agora, depois do Pasolini, agora que tudo acabou. As 4 falas de vocês são apocalípticas, assim, não no sentido, no mau sentido de não saber articular, então está tudo perdido, mas é que lendo esse lado do Pasolini como um lado que me pareceu nas 4 falas sacrificial, ainda mais com a ideia de teorema como espetáculo e como festa, como gestos, atitudes, vidas que a gente oferece em sacrifício ou que oferece à justiça, à massa, à mídia, etc., como espetáculo, né? Tipo, o que a gente tem que fazer agora? Esse sentido de fim de mundo que é muito verdadeiro, acho que a partir da fala de vocês, muito convincente, né? Que Pasolini nos ensina já há 40 anos. O que fazer agora? Eu não sinto que você tenha ficado triste, mas eu acho, na verdade, um encontro feliz. E a Pasolini fala num pequeno texto que se chama Melhoramento do Mundo, que ele diz que as pessoas que propagam essa ideia de melhoramento do mundo são verdadeiros canalhas. E eu não vejo nessa afirmação dele uma espécie de pessimismo, muito pelo contrário, até porque pessimismo é uma categoria que diz respeito à psicologia, né, que pode também, a partir dela não pode produzir nenhum tipo de ação, né, no presente. Então eu acho que, claro, são questões que são muito movidas a partir de uma angústia, ou de inúmeras angústias, né? Mas eu sempre penso sobre isso e vejo nisso, confrontar isso, uma proposição feliz, né? Porque eu acho que é importantíssimo a gente compreender como é que essas máquinas perversas funcionam por dentro, inclusive para que a gente possa, né, se colocar, né, tomar uma posição, uma ação. Então, mas claro, é um misto, né? Como diz numa passagem do poema Projeto per Opere Future, um projeto para obras futuras, a questão desse termo habijoy, né?
Ou seja, eu não me submeto absolutamente à angústia, porque tem ali, né, um resto de alegria. Então, não é uma negação absoluta da felicidade, né? Mas saber que o mundo é o que é, e não é fácil. Enfim, só continuando nessa conversa, porque em relação ao teorema, foi uma alusão muito pontual, assim, essa discussão sobre o que haveria de utópico, até nesse sentido da destruição, né, que é uma recusa ao nome próprio ali, né, que tem a ver com nomear esse personagem, né, que tem uma alusão à questão de Deus, né, e que é interessante, só para, enfim, fazendo esse link aí com a questão da utopia, que vai fazer 500 anos, esse texto do Thomas More, muito mal compreendido, toda uma discussão em torno disso, que tem uma cena interessante para quem tem presente o texto do Moros, né, que sempre é um relato que nunca ninguém viu diretamente, né, quer dizer, é um relato de alguém que ouviu dizer que alguém esteve nesse lugar. E é um momento ali no texto, que é uma ficção, né, é uma ilha de papel, na verdade, em que alguém, no momento que ela pergunta, mas como é o nome dessa, quer dizer, onde fica essa ilha? E é curioso como estratégia estilística que, quando esse nome é enunciado, alguém tosse e isso cobre a fala, uma espécie ali de rasura. Né? Eu vejo muito, pelo menos como me sentei mais no Pasolini, nesse sentido, assim, né, de desmontar a peça e ela fica desmontada, na verdade. Né? Isso, e eu acho que foi evocado, assim, é uma situação de desespero, mas paradoxalmente de esperança, né? E talvez a esperança seja de mantê-la desmontada, né? Porque o que a gente sofre muito é justamente por uma questão, às vezes, de precipitação ou mesmo de poder, né, de querer remontar imediatamente, né, aquilo que fica desmontado. E até o que o Benjamin, eu acho que retoma de um texto do Pierre Naville sobre a questão de pensar isso até do pessimismo como esperança, que ele fala do organizar o pessimismo, né, que é um texto importante, que talvez seja a luta política que a gente tenha, né? Quer dizer, tu tem razão, quer dizer, não cair nessa posição, qual é a forma que a gente propõe, tá? A história das utopias sempre foi justamente anacrônicas, no sentido de destruição mesmo, mas de nenhuma proposição concreta. Todas as proposições que foram feitas geraram um totalitarismo, né? E eu vejo realmente a obra dele se insere muito nesse espírito, e ele fala muito da esperança, mas uma outra qualidade de esperança que tem a ver com essa instância do grito final, do desespero, né? Enfim, como o Manuel leu ali no final, né? Bom, assim, é uma negação, poder reconhecer uma certa condição de impotência ali como possibilidade, né? Isso me toca profundamente, assim, no pouco que eu conheço da obra dele, nessa radicalidade, né, de humildade, seja de alguma maneira, né, como se ele dissesse, bom, tem tudo isso a dizer, mas enfim, é com vocês, né, eu acho que tem algo ali de passar a bola. Não, também falar que achei ótima a mesa, assim, e só mais instigada pela fala do Eduardo. O que eu vou falar agora tem relação mais com a do Eduardo, com a do Manuel e também, de certo modo, com a do Davi. É até uma dúvida mesmo, né? É uma questão mesmo para mim, depois que eu vi o Apontamentos para uma Oresteia Africana. O Eduardo falou da relação entre montagem e morte, né, para o Pasolini.
Acho até que essa visão dele tem a ver com algum, não sei se é com o próprio Ésquilo que falou isso, algum dos gregos que falou que realmente você só pode falar alguma coisa sobre a sua vida no final. Então, só nesse momento. E o Manuel também falando sobre fazer imagens, sem imagens, cinema não se trata de imagens. Eu me coloquei até essa pergunta na minha apresentação ontem. Fiquei só realmente pensando sobre a utilização de... só fazendo uma digressão também, o Eduardo também falou dessa importância da vida, né, para a obra do Pasolini. E só fiquei pensando no uso que ele faz de imagens de pessoas mortas. Porque aí, por outro lado, no caso do filme do Apunte, ele se utiliza de imagens de arquivos de pessoas assim, e até no momento que um soldado vai ser fuzilado, não sei se ele já estava morrendo naquele momento, ou enfim, ia ser morto. E são imagens fortíssimas, enfim, essa questão da imagem nesse caso. E tem um texto do Arun Farok que se chama Mostrar as Vítimas, em que ele fala justamente que é escandaloso esse tipo de uso de imagem. Eu realmente fiquei me questionando se é um moralismo meu não mostrar, o que esse tipo de imagem é isso. E acho que o Pasolini faz esse tipo de imagem também em outro filme dele, mas que eu não assisti, mas enfim, que o Didi Huberman faz referência no livro dele. Qual? Ah, tá. Então pronto. E tem a ver, de certo modo, com a sua fala também, Davi, porque tem a ver com esse acúmulo de uma exposição permanente, é uma exposição de algo forte, assim, vamos dizer. Então eu queria saber o que vocês tinham, se vocês têm alguma coisa a falar sobre isso. Bom, acho que tem várias coisas aí. Primeiro, realmente é uma recuperação, acho que até eu fiz uma alusão um pouco transversal ali a isso. É uma recuperação que o Pasolini está fazendo do que a gente pode chamar de sabedoria fundamental trágica, né? Essa ideia de que a gente só pode dizer algo sobre a vida de um ser humano a partir do fim. Ou seja, a gente só pode dizer se um ser humano foi feliz, é isso que a frase do Wesley, se não me engano, é essa. Só se pode dizer que um homem é feliz, mas vai aparecer em outros trágicos também. Só pode se dizer que um homem é feliz a partir do momento que ele morreu, porque até aquele momento não se pode dizer. Outro dia até conversando com uma amiga que é professora de italiano sobre o Ítalo Svevo, a gente chegou à conclusão de que nem depois que um homem morreu, porque é o caso dele, né? Que, ele morre feliz e a família é destroçada depois. Então, na verdade, a gente pode ver até depois. Né? Mas essa ideia me parece muito importante na conexão que o Pasolini vai fazer entre a narrativa de uma vida e a narrativa de um filme ou de um poema. Ou seja, há aí o que eu ressaltei foi uma analogia formal que a gente vai encontrar entre a vida e o objeto estético, que eu acho que é importante. Ou seja, porque isso também nos permite ver como o próprio poema ou o próprio filme dependem também de uma forma de vitalidade. Ou seja, eles têm uma vida própria. Eles têm uma vida própria que tem que ser compreendida na sua articulação. E compreender a vida própria de um objeto artístico é compreender também a sua relação com a morte. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, como a morte é um momento dessa vitalidade. Eu acho que essa frase que o Davi trouxe aqui, eu acho que é fundamental. Né? A gente vive e sobrevive ao mesmo tempo. Né? Porque tem toda uma discussão que está muito presente na reflexão filosófica dos últimos anos sobre arte, sobre as imagens, sobre as palavras, que justamente encontra um ponto de impasse, né? E eu penso em vários autores, no próprio Didi Huberman, na recuperação que ele vai fazer do Vargo, penso no Derrida, em toda a reflexão dele sobre a ideia de sobrevivência, a ideia dele de que haja uma sobrevivência originária, né? Tem sempre um ponto de impasse ali, que esse ponto onde é que é o lugar da vida, onde é que é o lugar da sobrevivência, qual a relação com a morte. E eu acho que essa constatação resolve isso. São movimentos paralelos, a gente
uma coisa não elimina a outra. É pelo contrário, na articulação que a gente vai compreender o que está acontecendo. Eu ia falar de uma outra coisa que eu esqueci. Eu ia falar da questão do Farok, né? Essa crítica que ele faz do uso de determinadas imagens, né? Acho sempre complicado uma crítica que, em alguma medida, vai ter um momento de a priori, vai ter um momento a priorístico, ou seja, você já define a priori aquilo que não é legítimo fazer, né? Porque, no final das contas, se há uma vitalidade, uma vida, a gente vai dizer, própria das obras, só há uma maneira de a gente lidar com elas, a gente analisá-las na sua singularidade, ou seja, na maneira como elas lidam com a sua vitalidade, com a sua organicidade própria, né? Ou seja, no final das contas não interessa a imagem em si que foi usada, mas a maneira como essa imagem é usada. A maneira como essa imagem é usada. E aí não tem como a gente fugir da variação singular de cada caso. Não tem como ter uma regra geral sobre isso. Esqueci o problema. Eu só queria, antes de falar desse negócio aí das imagens, que é provocado de fato, para mim, pelo Pedro Costa, né? E é uma inquietação, assim, em direção a isso. Mas antes, retomando ali o comentário do Felipe, que eu não queria ficar todo mundo falando, senão ninguém escuta vocês, que é muito legal ouvi-los. Tem um amigo artista que é muito importante na minha vida, na minha formação, que é o Eduardo Frota. E o Eduardo conta uma história que ele produziu num lugar com interdição e que eu reproduzo onde eu posso, né? Eu vou contar a dele, que é muito mais interessante. Que alguém o convidou para falar numa escola recém-formada de arte, lá em Fortaleza, uma vez, sábado, 8 horas da manhã. E ele foi, né? E falou lá de 8 a 11 da manhã, fala pouco. E aí, quando a primeira pessoa que pediu para interpelá-lo, disse, mas achei sua fala muito derrotista, pessimista, muito sem esperança. E ele, olha, eu me acordei 7 da manhã, tomei um banho para vir para cá, de graça. Estou desde 8 horas da manhã, já são 11 passando, está um sábado lindo de sol, a praia lá fora, falando sobre arte com vocês. Me desculpe, mas eu sou um esperançoso. Então, eu parto desse lugar sempre, sabe, Felipe? Eu acho que eu vinha para cá hoje pensando assim, rapaz, eu acho que eu sou um esperançoso, né? Nesse momento eu tenho que ser o calor que está lá fora. Chega, a gente entra nesse auditório, então a esperança se reabre, né? Com esse ar-condicionado ligado. Bom, isso é só para dizer que eu me lembro sempre dessa história, né? Sempre dessa história. Quando eu vou dar aula na universidade, então eu tenho que me lembrar dela mesmo. Porque senão eu volto no meio do caminho. A outra questão é essa da Vanessa, que é produzida, né, pelo Pedro Costa, de fato, e isso me inquietou suficientemente, me levou a começar a tentar estudar um pouco e pensar um pouco sobre essa proposição. E como eu tenho lido muitos filósofos da geografia, muitos, estou cada vez mais apaixonado por isso, estou até arrependido de não ter me tornado geógrafo, de estar assim no sertão do Cabrobró, abrindo estrada, sei lá o quê. Um desses filósofos da geografia, que é o Franco Farinelli, que eu gosto muito, um dos capítulos do seu A Invenção da Terra, nos problematiza a ideia do projetar, em torno das imagens. Que ele parte de uma etimologia muito interessante para nos lembrar que projetar tem a ver com a alquimia, né? Quando você transforma uma substância em outra. E que essa ideia do que a gente chama de imagem, a imagem da TV, da fotografia, do cinema, isso é só a imagem cinematográfica, fotográfica, televisiva, isso nunca ainda é a imagem.
Por isso que quando o Eduardo fala que me parece que tem um estatuto de singularidade na produção de uma imagem, pelo seu modo de operação de uso, é só aí que me parece que isto pode, em alguma circunstância, vir a ser, advir numa imagem. Né? Como tal, me parece que não. Por isso que ele fala desse espectador que vai, não para ver o filme, ou ver as imagens, ou quando você abre um livro, não para ler o livro, mas para ler-se, ver-se. Né? Quer dizer, e eu acho que a grande proposição do Farinelli é muito interessante porque ele projeta um pensamento que só é possível sair desse lugar se esquartejarmos definitivamente Narciso. As imagens só são possíveis se Narciso for esquartejado. Então acho isso muito interessante para a gente pensar, porque me parece que nós estamos o tempo todo numa reificação de Narciso. Né? Então, acho que o aprendizado do tempo ingênuo, né, que Davi até me questionou rapidamente sobre isso, assim, que eu projeto sobre Pasolini, um tempo de ingenuidade nesse pensamento dele, tem a ver, me parece, com isso. Né? Quer dizer, acho que é isso. Mas tudo isso para mim também é um grande problema, percebe? Assim, mas gosto muito da ideia de uma literatura sem literatura, de um cinema sem imagens. Gosto muito de um mundo sem entulho. Sabe? Eu me lembro de um projeto que se fez em Fortaleza, que eu não sei quem me convidou, e eu disse imediatamente não, porque era para negócio de espalhar cartazes na cidade com poema. Eu disse, na cidade já está muito suja. Sabe? Vou ficar botando poema meu de porte em terminal de ônibus, não vou, sabe? Porque isso, para mim, isso não produz nenhuma interferência, nenhuma intervenção, não produz nada. Então, assim, eu sempre penso nisso, como desentulhar, né? Como retirar do mundo a sua potência e devolvê-lo, né, o máximo de invisibilidade possível. Isso me parece, e se tem uma aprendizagem nessa circulação do pensamento do Pasolini, me parece que tem, de algum modo, mesmo que ele tenha entulhado tanto, que era um excessivo, né, tenha nos entulhado demais, tanto que a gente está aqui desde ontem só bodejando em torno disso, porém, me parece que tem aí um vazio que precisa ser articulado, né, essa genealogia, essa origem como lugar de inocência, de ingenuidade. Imagina, brevemente, no caso eu lembrei agora, tem um filósofo italiano que estudo e de vez em quando traduzo algumas coisas dele, que se chama Sergio Divone. Ele tem um belíssimo livro que se chama La Morte. E ele já abre a sua reflexão nesse livro dizendo que nós amamos porque morremos e não nós amamos porque vivemos. Isso muda completamente a lógica. E essa reflexão dele, quando ele diz nós amamos porque morremos, me faz lembrar de um gesto do Pasolini quando ele vai de férias para a Grécia com a Maria Callas. E eles, durante um jantar, o Pasolini também, não sei se alguns de vocês sabem, ele também desenhava e pintava muito. Né? Tem uma série de trabalhos, tem um catálogo publicado com esses desenhos e pinturas dele. E numa dessas noites, entre amigos e tal, assim como ele fez várias vezes os perfis do rosto do professor de História da Arte que ele admirava muito, que era o Roberto Long, ele também fez uma série de perfis do rosto da Maria Callas. E é muito interessante o gesto dele, ele desenhava apenas o traço muito simples do perfil dela, em sequência. Eles estavam jantando, ele tinha ali sobre a mesa uva, vinho, comida, etc. No final, com essas sobras, ele jogou tudo isso em cima do papel, dobrou 3 vezes, deixou o processo se efetivar ali de oxidação desses materiais orgânicos, ou seja, de vida. Depois abriu e o que se vê é um perfil, né? Cada perfil desse em série com manchas que provocam uma série de proposições, mas ao fim a imagem que nos vem é de uma espécie de perfil de máscara mortuária. Então esse gesto dele eu acho muito, muito potente, assim, porque é como se dissesse, é impossível
passar pela vida sem confrontar a todo instante a morte. Ou então essa metamorfose que existe nessa conjunção entre vida e morte. Nós não morremos apenas quando a morte se efetiva de fato. Temos inúmeras. Bom, se a gente pensar até etimologicamente, né? Imago é a imagem funerária, né? A máscara funerária. Eu tenho duas perguntas pontuais, uma para o Eduardo e outra para o Davi, que foram pontos, na verdade, que eu não entendi e aí eu queria entender melhor. Assim, caso vocês lembrem, né? Não é exatamente conceito, mas são palavras. Eduardo, teve um momento do texto que você apontou como se o Pasolini apontasse por uma questão tanto da eternidade, que aí ok, quanto da pátria, né? Teve um momento que você falou de eternidade e pátria. Eu fiquei curiosa a minha pergunta é mais sobre essa questão da pátria mesmo, que eu queria entender melhor isso, principalmente porque, enfim, se a gente pensar, sei lá, nas questões que vieram do contemporâneo de problematizar um espaço dos nacionais. Então, eu queria entender melhor essa questão da pátria. O Davi, o seu foi logo depois que você falou, foi mais no final da sua fala, que você falou da questão da tolerância como, no fundo, uma questão que não passa de uma humilhação, ou uma coisa nesse sentido. Quando você problematizou a tolerância, de ser tolerado, né? De ter que ser aceito, de ser tolerado, contanto que a minoria, contanto que você não deixe de ser minoria, né? Foi alguma coisa nesse sentido que você falou. Logo depois disso, você falou rapidamente de uma presença da tecnologia. Eu não sei se foi uma citação do Pasolini ou se foi você que estava escrevendo, não ficou claro para mim. E aí eu fiquei curiosa, assim, tudo bem que não é... Na verdade, eu não estou querendo prolongar a pergunta dele como existe uma esperança na tecnologia, mas tem uma parte, talvez esteja na última página sua, porque foi bem no final que você falou da tecnologia, eu queria entender melhor. E até mesmo porque, não sei, o seu relato todo, muito impressionante, sua fala, ela tem um aspecto de denúncia em relação à mídia muito forte, que é muito impactante. Aí eu fico pensando, se na época do Pasolini, né, quando ele estava em luta contra os fascismos, a questão ética não era tão possível, né, porque não é esse o ponto em relação a uma ditadura, mas hoje é possível assim, pegar tecnologias, novas tecnologias, por exemplo, para pensar esse lugar da ética. Foi alguma coisa... Enfim, eu não entendi essa questão da tecnologia, eu queria entender melhor. Obrigada. Bom, é mais um caso também que a gente tem que ver a singularidade, não da imagem, no caso, mas da palavra. Né? A gente pode dizer, a palavra pátria é uma palavra, pelo menos a meu ver, detestável, por princípio, mas claro, fora dos seus usos específicos. Ele fala em pequena pátria, e aí eu acho que isso muda tudo, né? O adjetivo muda tudo, porque ele está se referindo justamente ao trabalho dele com a língua friulana, né? Ou seja, eu achei o trecho aqui, quando ele está descrevendo o que eles estão fazendo, né? Qual é o esforço da academia, né? Da pequena academia de língua, Academiuta de Língua Friulana, né? E aí ele vai falar uma coisa que eu acho que essa construção é muito boa, né? Ele vai dizer assim, a nossa estética não se fecha em si mesma. Eu acho esse o ponto, tudo aqui é significativo, né? A nossa estética não se fecha em si mesma, sendo uma estética do coração, não do cérebro, e por isso configurará a sua imagem o que estiver a seu redor. Né? Ou seja, na verdade uma proposição de que a partir desse trabalho com a língua, que é um trabalho poético, né? A própria vida política local vá mudando. A gente tem que pensar que essa vida política local é uma vida dentro de um quadro muito mais amplo, que é o quadro italiano da época, que é o quadro do fascismo. Né? Ou seja, está na verdade contrapondo uma ideia da sua pequena pátria, pátria
do lugar, do paese, né? E eu acho que essa ambiguidade que a gente tem no italiano, não da pátria, mas da própria ideia de país, né? Paese serve tanto para a gente dizer o local mais específico em que se mora, quanto para falar do país mesmo, né? Eu acho que tem, é o povoado e é o país, né? Eu acho que é boa para pensar, eu acho que serve para pensar, né? E ele vai falar, né, então, configurará a sua imagem o que estiver ao redor, configurará a sua imagem a arte, configurará a sua imagem a política, né? Ele vai dizendo ainda, configurará a sua imagem a grafia. Eu acho que esses três termos são interessantes a gente pensar como ele está conectando uma coisa a outra, ou seja, o trabalho artístico, o trabalho político, a tarefa política e a própria grafia, porque a gente não pode esquecer que ele está criando uma escrita para uma língua sem escrita, uma língua que não tinha escrita até aquele momento. Ele é o primeiro a escrever em friulano, ninguém tinha escrito antes, né? E aí ele faz um programa, né? E essa última deverá ser o espelho, a grafia, né, deverá ser o espelho daquela estética. E aí os termos em que ele coloca isso eu acho que são incríveis aqui, porque aqui a gente nota como a ideia de pequena pátria, né, que ele vai enunciar logo em seguida, foge a qualquer ideia de nacional, não é o nacional que está em questão, né? Ele vai dizer friulanidade absoluta, ou seja, uma espécie de ultra-regionalismo, mas que não cabe também dentro das reduções de se pensar o regionalismo como um outro nacionalismo, não é isso que está em questão. Acho que por isso a ideia de coração, que é uma ideia que dentro da tradição italiana tem uma força imensa, né? A gente pensar que a poesia é pensada como poesia do coração desde antes de Dante, mas com Dante com muita força e daí em diante, né? Então, friulanidade absoluta, tradição românica, ou seja, aqui eu acho que é o fundamental, porque aqui a gente tem um salto entre aquilo que é muito específico, aquilo que diz respeito ao território mínimo ali com que ele está trabalhando, mas colocando esse território dentro de uma tradição linguístico-cultural que é muito mais ampla do que a tradição italiana, que tem a ver com esse território um pouco imaginário, mas não só imaginário, que é o território trabalhado pela filologia românica, que é esse território que ganhou o nome de România, né? Ou seja, o território delimitado pelas línguas neolatinas, né? Que tem uma tradição própria, que tem uma série de conexões aí que são muito interessantes, que fogem a qualquer delimitação nacional, né? O espaço do nacional não é um espaço que diz respeito a esse momento, né? Ou seja, ele está remetendo a todo um momento que é prévio à constituição dos Estados-nação modernos, né? Ou seja, em alguma medida recuperar esses nexos anteriores, né? Ou seja, você insistir na territorialidade mínima é também você recuperar uma territorialidade máxima, que passa por cima do território nacional. E aí ele vai colocar em seguida uma enumeração: friulanidade absoluta, tradição românica, influência das letras contemporâneas, ou seja, você poderia imaginar que seria uma volta arqueológica ao passado, mas não é, porque esse passado está articulado no presente, e está articulado a partir da influência da conexão com a estética presente, com a poética presente, né? E aí ele acaba com liberdade e fantasia. Ou seja, a pequena pátria não cabe dentro do modelo de pátria fascista, por exemplo, ou dos modelos que a gente está acostumado. Então, acho que aí mudou tudo. A pequena pátria não é a pátria. Para te responder a tua questão, eu vou puxar o gancho a partir disso que ele falou. O Ítalo Calvino, numa certa entrevista, que você sabe, não sei se você sabe, mas a questão da língua é uma questão secular na Itália, de debates, né, ainda hoje intensíssimos, porque é um complexo territorial onde há um complexo linguístico. E existe uma imposição de uma língua, né, dentro de um processo histórico que já vem desde muito tempo. E o Ítalo Calvino, num certo momento da entrevista, diz que um escritor italiano que eticamente esteja, né, pensando nisso, na questão da língua, tem sempre diante de si, ao começar a escrever, um problema. Em que língua escrever?
porque existe uma imposição unitária de uma língua, ao mesmo tempo que existe a vida e o achatamento, né, de tantas outras línguas que estão vivas nesse lugar. Em relação ao friulano, ou seja, essa língua que é materna geograficamente, mas politicamente não é, porque a mãe dele não falava com ele em friulano, né, mas geograficamente faz parte da composição dela, né. O Pasolini só vai ter contato de fato com isso na adolescência, quando ele volta para casar-se, e ele vai ter acesso a isso quando ele começa a participar das manifestações políticas dos camponeses daquela região. Então ele vai ter um interesse muito forte, né, por aquela língua. Então a gente pode pensar, pode puxar o nexo agora para o que você colocou da passagem que eu li, que era uma citação dele, que diz: a verdadeira apocalipse é que a tecnologia mudará antropologicamente o homem. Ou seja, não existe mais o tempo festivo em que as pessoas se reúnem para uma possibilidade de comum, né? E dentro desse comum também para festejar uma diversidade. Então, quando na Itália existe um boom econômico no que diz respeito à Europa, em atraso, né? A Itália é um dos países que, digamos, se industrializa muito, né, posteriormente, e que essa incisão da indústria, da tecnologia, vai implodindo por dentro todas as diversidades, né, para se homologar uma ideia de unidade, de nação, de única língua, de único comportamento, de único padrão de vida, de única possibilidade de existência, a do consumo, né? Porque os nossos desejos começam a serem pautados não mais a uma relação, mas ao consumo de um determinado objeto. Então, ele vê nisso, nessa mudança antropológica na vida social, que é completamente bombardeada pela tecnologia, uma mudança antropológica, né? Uma mudança de comportamentos sociais, linguísticos, etc, etc. Então é nessa proposição que eu colocava aquilo. A outra coisa eu não lembro mais o que você perguntou, era sobre a mídia, mas eu lembro. Da tolerância, que ele faz essa distinção entre... Ele diz que obviamente não é melhor, né? Mas ele diz que a falsa tolerância é tão absurda que ela chega a ser pior do que a proibição. Porque quando algo é proibido, você faz algo, né, confrontando aquilo, sabendo que aquilo é proibido, né? Então você é um transgressor. Mas quando você é legitimado a fazer aquilo pelo fato de ser tolerado, né, é terrível. É o que a gente vive hoje. Ou seja, é um absurdo que o indefensável seja defensável, que as nossas singularidades passem a ser defensáveis. Entende? Ao mesmo tempo que a causa, né, digamos assim, a causa gay ela é fundamental, as manifestações sejam fundamentais, elas também trazem em si um paradoxo, né? Ou seja, eu estou defendendo algo que a priori deveria ser indefensável, né? Ou seja, é uma singularidade minha ou dele ser isso ou aquilo, né? Não é, quando Davi fala falsa tolerância, que a tolerância é em si falsa, não é uma falsa tolerância. O falso é intrínseco à ideia de tolerância. Não há uma tolerância verdadeira e uma falsa tolerância. A tolerância é em si falsa. Salvo engano, ele diz que é pior mesmo. A proibição, né? É como também o fascismo, né? Ele vai dizer que o fascismo novo é pior do que o fascismo. Isso não tem uma boa e uma ruim. Ela é em si. Quero falar só um pouquinho devido ao adiantado do tempo. Só assim para apontar. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque para a gente poder ter tempo de almoçar, porque nós somos das pessoas que ainda almoçam.
Eu gosto sempre de pontuar isso. Quanto é possível, a gente tem que almoçar. Então, para a gente almoçar, que já são 1h25, então nós encerramos com a questão do Vinícius e voltamos às 15 horas, como ontem. Né? Porque aí temos uma mesa de 3 pessoas e aí às 17h30 a gente já consegue começar a conferência do professor Angelo Fábio. Na verdade, assim, agradecer mais uma vez aqui, dizer que foi muito massa, né? Aliás, os 2 dias ontem, mas a mesa está estupenda. E na verdade, assim, algumas coisas me ressoaram, assim, inclusive, na fala do Manuel, sobretudo, quando você fala da forja, eu me lembro de Alforge, que o Nietzsche dizia sem as palavras, alforjes vazios. E daí, de alguma maneira, eu fiquei pensando uma voz vazia nada mais é que o grito, né? Que é a primeira palavra que o homem pronuncia, a primeira coisa que Adão faz, que no Divulgar a Eloquência o Dante vai dizer, a primeira coisa que Adão faz quando ele sai do paraíso é gritar, um ai, ai. E o grito, como, de alguma forma, né, para mim, a minha fala, eu falei ontem, alçare na minha puerile e sola voce non c'è più senso. Né? Alçar minha voz pueril e solitária não tem mais sentido. O que o Pasolini faz, não sei, eu queria, talvez depois a gente converse no almoço também, mas o que o Pasolini faz de alguma maneira, é uma experiência da voz como lugar de resistência. Eu queria pensar, eu digo, Pasolini sabe que o mundo acabou, não que o mundo está para acabar, ou um mundo. Né? E ele constata isso, de alguma maneira o que eu queria ouvi-los, assim, eu sei que a gente divide e partilha mais ou menos as mesmas leituras, né, de Pasolini, mas essa ideia do grito, né, porque me parece que o Pasolini estava todo o tempo gritando, assim, né, esbravejando, né, raivosamente, né, por isso que para ele o futuro é apenas a luz do futuro não deixa um só instante de nos ferir, um dos versos que o Manuel citou. Porque o futuro é uma luz que fere, que não faz nenhum sentido olhar para essa luz. O que faz sentido talvez, muito mais ouvir a voz, né? Então eu queria só comentar assim. Bem rapidinho, não vou nem me alongar, não. Ótimo, tudo. Só para dar o crédito, né? A expressão a forja da destruição, ela não é minha, ela é de Joaquim Cardoso, num texto fabuloso sobre uma pintora chamada Djanira, né? Em que ele arma essa proposição da forja da destruição como aquilo que pode destruir a destruição, que de certo modo ressoa imediatamente, não há como não, no famoso e pequeno e forte ensaio do Walter Benjamin, o caráter destrutivo. Né? A ideia é a mesma, né? É praticamente a mesma, só muda uma ideia de caráter para a forja, né? Que eu gosto muito da... E essa baseados em Nietzsche. E rapidamente, como nota de rodapé, essa ideia de grito, que eu tenho que mandar, pena que o Carlito já foi, que era quase uma homenagem para o Carlito, mas é o poema genial do Chico Alvim, que se chama Ai Ai, né? Eu não sei se você conhece, que é um diálogo. E o primeiro travessão diz ai ai, e o segundo travessão diz ai ai para mim também. Então eu acho isso sensacional, porque não é o grito como um eco, porque o eco, você sabe, não diz nada, né? O eco e nada é a mesma coisa. Aquilo ecoou em mim, ou seja, pobre de você, porque o eco é uma coisa que só devolve para você o mesmo. Não esqueçam o eco, né? Na vida, nada ecoa. Né? Agora, esse negócio de que eu é genial, que alguém chega e diz ai ai, e o outro responde ai ai para mim também. Isso é o grito, me parece. E esse, para mim, também deixa margem para a gente pensar que é um dos meus projetos futuros, talvez para 2019, 2020. Eu quero escrever um ensaio escrito O Direito ao Grito, baseado na Clarice, porque eu acho que ali a gente encontra nessa ideia de direito ao grito, acho que está o fundamento de talvez todo um pensamento político por vir aí, que é o fato de que o grito não é algo dado só. Né? A gente pensa no grito normalmente como uma reação quase fisiológica. Né? O próprio bebê nascendo, né? Esse grito é uma conquista. Né? Tem outra coisa, tem outra possibilidade do silêncio. É não gritar.
faz lembrar também, brevemente, lembra da trilogia do Beckett, né? O Inominável, o Malloy e o Malone Morgan. No Inominável tem uma frase maravilhosa, que é: decididamente os olhos não dão ouvidos. Ou seja, a supremacia do olhar. E essas três figuras, o Inominável, o Malone e o Molloy, né, eles não falam nas narrativas, enquanto eles percorrem, eles só gritam. Que Beckett estava justamente confrontando, né, toda essa supremacia do olhar, que é secular, e justamente deflagrando ali a dificuldade da escuta, né, ou seja, da relação. É o que ele também propõe no filme. Ou seja, esse personagem que entra dentro do quarto e cancela todas as possibilidades, seja diante do peixinho da água, seja diante do espelho, seja diante da pessoa que vem bater na porta dele, do gato. Quando existe uma possibilidade do confronto, do olhar um com o outro, a câmera, né, desvia. Então, no Pasolini isso é evidente, né? Ele adorava conversar com as pessoas, né? Não só olhar para as pessoas, né? Por isso que Comizi d'amore, né? Os apontamentos, né? Os diálogos frequentes, seja com fascistas ou não fascistas. Então, eu acho que ele... Eu só queria, enfim, agregar algo que foi muito en passant na apresentação, e que é algo que, enfim, quando eu passo, enfim, esse filme Teorema, né, claro, além de toda a discussão, me interessa muito, né, eu sou professor no curso de Psicologia, nas disciplinas de Psicanálise, mas para tentar tensionar esse conceito muito, muito importante de objeto A, né, que até o seminário do Roland Teles foi recuperado, né, e tem até texto sobre isso. Mas assim, são 3 pontos, porque a questão da voz, né, o Lacan vai colocar, né, e ele inclui ali a questão do grito, ele o define como um dos objetos A da produção humana. Né. Isso é muito interessante porque tem 3 características que, de alguma maneira, eu acho que vão dialogar com muito o que se falou aqui, da potência, né, dessa ideia de objeto A, esse objeto inapreensível, né, que produz todo esse circuito que aciona desejo, que é um objeto que, pensando na questão do grito aí mais especificamente, é um objeto que serve para desclassificar, ou seja, romper qualquer lógica classificatória. Em outro momento ele diz que resiste à significantização, ele cria até um neologismo, né, então essa ideia, né, de resistência radical, né, no ato puro assim, do corpo. E o terceiro, que é essa definição clássica, que eu acho que também está presente ali, e que o Lacan diz no momento, essa é a minha única invenção no objeto A, ele diz, se eu inventei alguma coisa, foi esse instrumento, que é um objeto causa de desejo, não é um objeto de desejo. Então isso que eu acho que é interessante, né, que na verdade o filme do Pasolini termina de maneira abrupta, né, assim, enfim, eu até lendo alguns comentários de pessoas que disseram, eu baixei o filme, mas eu não consegui pegar o final, assim, parece que é algo que se interrompe ali, mas um pouco essa ideia, né, eu acho que é uma radicalidade ali formal, de atualizar em ato muito do que a gente comentou aqui. É isso. Então, questão de encaminhamento, nós paramos agora e às 15 horas nós retornamos, tá bem? À tarde nós teremos as falas do Leonardo Munk, da Júlia Scamparini, da Maria Bethânia Amoroso e, por fim, a conferência de encerramento do Ângelo Fava. Você depois dá uma olhadinha na sala de curso, que eu desliguei lá o projetor e botei lá dentro da salinha. Diz o número de 1 a 35, por favor. A água, se você não quiser, você põe lá dentro do freezer, da geladeira, para você beber. Não está aí, Miriane não está. Diga outra, Lizê. Francisco, ele tinha falado. JC, também não. Outro. Está marcado
às 5 horas. Você pergunta a ele até que horas? A pessoa saltou 31, 32. Foi lá para 35. Eu botei ainda 2 dias